Tá, vamos nos colocar em pé para orar. Pedir a calma para o Espírito Santo nessa escola. 7:10 já. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pedir a graça de Deus para o nosso encontro, possamos aumentar o nosso conhecimento sobre Pentecostes nessa noite. Para isso, convido a todos para rezarmos. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Continuemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje acho que é a quarta aula sobre o Espírito Santo. Quarta, né? O tema hoje é sobre esse livro aqui, do Raniero Cantalamessa. Eu acho que a Maria deu um tema do Espírito Santo desse autor. E ele faz as homilias do Papa, né? Então ele fala bem melhor que eu. Hoje vai ser mais um estudo. Nós vamos lendo e conversando sobre o tema. Também eu vou ler duas passagens da Bíblia, a Torre de Babel e o Pentecostes em si. E nós vamos discutindo. Primeiramente, o Pentecostes é um mistério cristológico, ou seja, com referência a Jesus Cristo. Em sentido passivo, com referência ao enviado. O Pentecostes é o acontecimento do Espírito Santo, o mistério pneumatológico por excelência. Mas em sentido ativo, com relação ao que envia, é um mistério que se refere também a Cristo. Então, o Pentecostes ele não é um momento que só enaltece o Espírito Santo. Num sentido passivo, o Espírito Santo, e num sentido ativo, Jesus Cristo. Pneumatológico. Pneu é sopro. Pneuma é sopro. Que vem de pneumatologista também, é sopro. Assim, Pedro explica o evento de Pentecostes. Exaltado pela direita de Deus e recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, distribuiu conforme vedes e ouvides. É Cristo que infundiu o Espírito Santo. De resto, o Pentecostes é um evento cristológico também, no sentido passivo, porque aquele que foi enviado aos discípulos naquele dia não era outro senão o Espírito de Jesus, o Espírito do Filho, ou seja, a terceira pessoa da Trindade, enquanto apresentado e feito história no homem de Nazaré. Então, como nem a gente estava falando, a gente não pode separar esse evento sem pensar em Jesus Cristo. Eu vou ler aqui a passagem para a gente entender melhor. Relembrar, né? Todo mundo já leu. Tendo completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído como o agito de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontrava. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo, todos da casa. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia exprimir. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindo de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, as multidões acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam: não são, acaso, galileus todos esses que falam? Como é, pois, que ouvimos falar cada um de nós no próprio idioma em que nascemos? Pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia próximas a Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Nós os ouvimos anunciar em nossa própria língua as maravilhas de Deus. Estavam todos estupefatos
e atônitos perguntavam uns aos outros: que venha a ser isso? Outros, porém, zombavam: estamos cheios de vinho doce. Deixa eu continuar aqui. Eu achei uma parte bem importante nessa passagem, que o Espírito Santo vem a todos, ele não faz distinção de raças, nem de... Todo mundo que estava lá recebeu o Espírito Santo e todo mundo entendia nosso próprio idioma. Então, o Pentecostes é para todos nós, né? Paulo diz que subindo ao céu, Cristo distribuiu os dons aos homens, mas o versículo do Salmo que cita aqui diz antes o contrário. Isto é, que recebeu dons dos homens. Essa passagem diz num Salmo, tá? E a passagem de distribuir os dons diz em Efésios. Como, pois, a mudança de verbos? Santo Agostinho explica isso. O próprio Cristo é aquele que dá e que recebe o Espírito Santo. Ele dá para a gente como cabeça da igreja, distribuiu para nós como cabeça da igreja e recebe de nós como corpo místico da igreja. Então, ele dá e recebe. Porque somente agora, no fim da revelação bíblica, é manifestada ao mundo a existência da terceira pessoa da Trindade. São Gregório Nazianzeno dá essa resposta baseada no conceito da pedagogia divina, que conserva até hoje sua validade. Porque a gente não vê falar do Espírito Santo no Antigo Testamento e vai ver no final, lá no Ato dos Apóstolos, né? Eles falarem sobre o Espírito Santo. O Antigo Testamento escreve: anunciou claramente o Pai e começou a fazer entrever obscuramente o Filho. O Novo Testamento revelou claramente o Filho e começou a fazer entrever a divindade do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo habita em nós e se manifesta a nós com clareza. Não teria sido prudente, na verdade, proclamar abertamente a divindade do Filho quando era ainda não conhecida aquela do Pai, nem impor aos homens o ônus de crer no Espírito Santo quando não era ainda reconhecida a divindade do Filho. Quando se diz que agora o Espírito Santo se manifesta com clareza, esse agora indica o tempo da igreja, não é no tempo cronológico, né? No qual a fé no Espírito Santo chega a atingir seu pleno meio-dia, e a grande chama que o dogma da divindade do Espírito Santo é colocada, como diz o mesmo santo, sobre o candelabro, que é o símbolo da fé, o credo. Então, a Santíssima Trindade sempre existiu, desde sempre para sempre. Só que, como disse São Gregório Nazianzeno, a maior luz se deu para o Espírito Santo já depois da morte de Jesus, né? E faz sentido, seria difícil o povo acreditar no Espírito Santo sem conhecer Jesus Cristo antes, sem conhecer suas obras, suas manifestações. Então, primeiro Jesus evangeliza e depois envia o Espírito Santo. Entendeu? Não entendi, mas a gente estava falando de uma coisa diferente. Não estou falando disso, da separação, né? Não de era. Mas ele é sempre Espírito Santo, né? Eu digo era histórica, assim. Uhum. Mas ele sempre foi. Então, que meios a gente tem para falar sobre o Espírito Santo? Não, mas claro, não está falando uma furada, né? Sim, a gente estava falando uma coisa. É só uma teoria, o cara fez uma teoria. Boca brava. É. Não era isso. Ele fez uma teoria. Tem a era de Deus Pai, depois vem a era de Jesus Cristo e agora estamos na era do Espírito Santo. Não é o que diz aqui no livro, né? Não é o que diz no livro. Tá. Inclusive. Não importa, ele está separando. Daí, é como se tu tirasse Deus Pai da jogada, depois vem Deus Filho, aí tu tira Deus Pai da jogada, aí vem o Espírito Santo, tira Jesus da jogada e Deus Pai já estava fora da jogada, fica só o Espírito Santo. Segundo, não tem como, porque sempre todos eles ajudam. Sim, a Trindade, se não é da Trindade, a história é a história dele. Sim, Deus, a Santíssima Trindade sempre foi. Mas de repente não se referia a essa revelação do Pai, do Filho e agora do Espírito Santo. Não sei. Não, é que ele não fala nesse sentido, né? Até assim, Deus Pai, que a gente falando, quando você vai ler toda a Bíblia ali, tu vê que Deus Pai se revela mais nítido, né? Que Deus Pai É que ele se revela mais no Antigo Testamento. Deus Pai, depois vem no Novo Testamento de Jesus Cristo, né?
se revela mais E aí, difícil. qual é o finalzinho do Espírito Santo, assim, do aspecto. Aspecto Sobre aquele aspecto da Bíblia, assim, mas não que você já tivesse eras, entendeu? Do conceito Eras, isso. Ele fala em Eras, antes da criação até Jesus Cristo era a era do Deus Pai. Tá. Aí de Jesus Cristo até a ressurreição é a era de Cristo. Aí depois tem, entendeu? Nesse sentido que Thiago filosofando. No Antigo Testamento tem. que foi o Joaquim Fiore, galera, que tá falando isso aí, que é uma teoria dele lá, que daí todo mundo. No Antigo Testamento tem, quando Abraão tem a experiência com Deus, ele enxerga 3 pessoas e fala meu Senhor e meu Deus, uma coisa assim. E na criação também Deus fala façamos o homem no plural também. Não fala quantos são ali, mas é mais um. Sim. Façamos o homem. Que meios a gente tem para falar do Espírito Santo? Nenhum. Somente a Escritura. Ou melhor, nós temos a experiência espiritual. O próprio Jesus indicou esse meio quando falou do Espírito. O mundo não o vê e não o conhece, mas vocês os conhecem, porque ele está em vocês. Com vocês estará em vocês. Então, além das Escrituras, que a gente tem pouca fala sobre o Espírito Santo, a gente tem a continuidade dele na nossa vida, né? O Espírito Santo está manifesto em nós até hoje. A gente vai falar agora um pouco sobre o Pentecostes. É um acontecimento, um marco histórico, onde desce o Espírito Santo em todas as pessoas e ele permanece, não encerrou em Pentecostes. A manifestação do Espírito Santo continua até hoje na vida da gente, né? Sim, porque aquilo foi na aula passada. Deus nos criou e nos mantém na existência. Se nos manter na existência é exatamente a Trindade que nos mantém na existência. Então Deus está mais próximo da gente do que a gente imagina. Sim. Né? Então, escutando com fé aquilo que se realizou no cenáculo, 50 dias depois da Páscoa, o nosso relato não é pura e simplesmente narrar ou escutar. Por sua própria natureza, pela natureza da Palavra de Deus, que é viva e eficaz, isso tende a renovar-se, a fazer de novo presente, operando aquilo outrora se realizou. Como está escrito, todos ficaram cheios do Espírito Santo, assim também devemos agora, todos procurar estar cheios do Espírito Santo. Essa é a finalidade verdadeira do nosso fazer a memória de Pentecostes, uma finalidade espiritual, não puramente histórica. Então a gente não pode falar sobre Pentecostes, relembrar, fazer memória sem estar vivendo. Seria somente uma palavra escrita sem vida, né? A gente tem que reviver Pentecostes sempre. Não certamente por mérito de quem fala ou de quem ouve, mas unicamente pela graça daquele Deus que quer dar o seu Espírito e procura toda ocasião de poder fazer. Toda a nossa reflexão sobre o mistério de Pentecostes será, pois, acompanhada como de um pano de fundo ininterrupto, da súplica submissa que sai do profundo do coração, vinde Espírito Santo. Batizados não só Espírito por formar um só corpo. A narrativa de Pentecostes dos Atos dos Apóstolos começa com a indicação de um tempo e de um lugar. Ele começa, né? Ao chegar o dia de Pentecostes, todos os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. O tempo é aquele no qual os israelitas celebravam a festa de Pentecostes, e o lugar é aquela sala no plano superior, para a qual os apóstolos tinham se retirado depois da ascensão de Jesus. Continua depois nos versículos seguintes, a descrição do milagre que acontece, em rápidos traços, do exterior para o interior, dos sinais visíveis, né, que a gente vê a manifestação, as línguas de fogo, e cada um se escutar, né, para a realidade espiritual. Então se ouve um ruído que enche toda a casa, as línguas de fogo que aparecem e pousam sobre cada um deles. E, finalmente, o versículo 4 narra sobre o efeito verdadeiro e próprio indicado e realizado por esse fenômeno. Então, tem as coisas visíveis que a gente viu, né? As línguas de fogo, os ruídos, e tem a manifestação espiritual. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E isso se expressa no fato de se falar em outras línguas. A língua nova é um sinal e uma manifestação do coração novo que o Espírito Santo criou neles.
Então, esse falar em outras línguas é um rompimento, né? E um coração novo que o Espírito Santo cria em nós. Então, eles rompem as barreiras da própria língua, símbolo de todas as barreiras que separam os povos uns dos outros. A barreira das raças, da cultura, do sexo, das classes. Então, ali, além de ser uma barreira onde todo mundo se escutava, ele quebra a distinção de povos, onde cada um tem o seu núcleo ali de povo. Ele é quebrado e tem esse sentido de a gente estar em união no Espírito Santo. Então não precisa ser brasileiro, espanhol, português, porque unidos no Espírito Santo nós somos um só povo, né? O estupor chega ao cume quando cada um ouve o apóstolo falar em sua própria língua. Os exegetas estão de acordo em deduzir que, assim fazendo, Lucas quis exaltar a missão universal da Igreja, como sinal de uma nova unidade entre todos os povos, né? Entre os escolhidos e os não escolhidos. Então, todo mundo tem a possibilidade de fazer parte do corpo místico da Igreja e de avançar na fé. De dois modos, o Espírito Santo trabalha pela unidade da Igreja. Isso é bem interessante. De um lado, ele impulsiona a Igreja para fora, para abraçar o maior número de pessoas que você pode abraçar e reunir para trazer para esse corpo místico. E o outro modo é recolher a nossa unidade interior. É fazer com que tudo que a Ana Carolina vem trabalhando, se transformando em Deus, se consolide em unidade. Tudo que tem dentro de mim de bom se consolide e se una ao Espírito Santo. Então ele faz esses dois movimentos. Ele trabalha no exterior da Igreja e no interior de nós mesmos. Até que ponto deve-se entender a universalidade da comunidade dos discípulos de Cristo e quem é chamado a entrar nela? Antes, né, da vinda de Jesus Cristo, se acreditava que somente os eleitos iriam merecer, né, ir para o céu. Então, depois da vinda de Jesus Cristo e da experiência feita em Pentecostes, os apóstolos estavam prontos para responder. Todos os judeus e os observantes da lei, pertencentes a qualquer povo. Tais, de fato, eram aqueles que no dia de Pentecostes tinham aderido à fé. Então, todas as pessoas podem fazer parte da Igreja Católica. Então, tem um segundo movimento no Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, no desenrolar do Concílio de Jerusalém, quando surge o problema de como fazer com que a universalidade da Igreja, né, o abraçar todos esses povos, não comprometa a unidade interna da Igreja. No decurso do longo e penoso processo que acompanhou a caminhada da Igreja em direção aos pagãos, o Espírito Santo revela um outro modo de operar a unidade, que é necessário sempre saber conhecer. Ele não opera na Igreja sempre de maneira repentina, com intervenções miraculosas e decisivas como o Pentecostes, que tu perguntou, né? Mas também, mais uma vez, no segundo modo, com uma presença e um trabalho discreto, respeitoso aos tempos e às divergências humanas, passando através de pessoas e instituições, orações e confrontos, e tudo orientado, mesmo demorando mais tempo, para o cumprimento dos desígnios do Pai. Assim realmente aconteceu no Concílio de Jerusalém, por causa da questão da atitude de se ter para com os convertidos do paganismo, cuja solução foi anunciada para toda a Igreja com as palavras: decidimos nós, o Espírito Santo. Na visão de Lucas, o Espírito Santo em Pentecostes desceu sobre os apóstolos e que continua depois a guiar a comunidade, a caminhada da Igreja. É fundamentalmente um espírito de unidade. Paulo reassume uma frase: batizados num só Espírito, formam um só corpo, judeus e gregos. Então a manifestação do Espírito Santo, ela continua até hoje. E não vai acontecer um Pentecostes que nem aconteceu nessa primeira e única vez. Lá. Porque esse é um evento que não
precisa acontecer de novo, porque esse é o início da igreja, a vinda do Espírito Santo para as pessoas. Tudo bem? Tudo bem. Tem lugar na frente. Exato. Mas o Espírito Santo, ele não para de se manifestar. A gente percebe da nossa vida a ação do Espírito Santo. E não vai acontecer da gente sentir o Espírito Santo pegando fogo no nosso corpo, a gente se atirar no chão. Não é nesse sentido que o Espírito Santo se manifesta. Ele se manifesta na nossa vida discretamente. Eu acredito que, por exemplo, esse grupo de estudos foi formado com a força do Espírito Santo, a nossa união como pessoas que se encontraram com os mesmos propósitos, foi a intervenção do Espírito Santo e da Virgem Maria, claro. Então, o Espírito Santo, ele trabalha continuamente pela continuação da igreja ao longo dos tempos. Não de forma manifesta como houve em Pentecostes, mas acontece a manifestação dele. Não de forma manifesta como em Pentecostes, no sentido assim Deus interno. Estupor, de fato. Porque interno, Sim. a experiência Sim. do Espírito Santo é uma experiência que nunca se faz com Deus Pai, experiência. A gente falou, né, da que forma nunca interna se e da faz forma com externa. Jesus Cristo. E ela não é assim para uma ou para duas ou para três pessoas. Ela é real. O que acontece dentro é uma manifestação muito clara, né? Que só não tem o externo. Não tem as línguas de fogo e os ruídos e o vento. ruídos. Mas a forma interior é grandiosa. E a gente sente, né, manifestação. Experimenta, e essa experiência faz um marco na vida anterior e na posterior. Tu não vai te santificar, Sim. mas a tua capacidade mental de ver, de enxergar, muda tudo, basicamente. E daí, então, essa capacidade de conversão, ela só pelo desejo, pela compreensão, ela dobra. Eu sinto o Espírito Santo assim como um educador. Parece que ele vai nos mostrando os caminhos para a gente buscar a santidade e evoluir na fé. E Não acho que pareça, eu acho que realmente é. Não, essa é a minha impressão, né? Na minha vida ele é um educador, uma força impulsionadora também, que faz a gente não desistir, porque a manifestação do inimigo é muito forte também quando a gente está tentando a santidade. E aí tu vê essas duas forças, a manifestação do inimigo, muitas vezes, e a manifestação do Espírito Santo, para unir tudo que tem dentro da gente. Então, esse trabalho interior e esse trabalho exterior, como a gente falou. O Espírito Santo, alma da igreja. Universal, originalmente, significa aquilo que é voltado para um, aquilo que tende a formar qualquer coisa do unitário. A igreja é universal, não somente quando tende a atingir os confins da terra, mas também quando tende em direção do seu centro, que é a cabeça do corpo, o Cristo ressuscitado. A tradição da igreja assumiu sempre esse significado de Pentecostes, que diz respeito à universalidade e unidade da igreja. Em todas as línguas, escreve Santo Irineu, explicando Pentecostes. Movido por um mesmo Espírito Santo, cultuamos a Deus, enquanto o Espírito reconduzia a unidade às tribos separadas e oferecia ao Pai as premissas de todas as gentes. Conforme a explicação mais antiga, Pentecostes era a festa das semanas, quando o sacerdote no templo oferecia a Deus as primícias da nova colheita. Santo Irineu venisse uma figura que se realizou no dia de Pentecostes cristão, quando o Espírito Santo oferece ao Pai as primícias de todos os povos, redimidos por Cristo. O mesmo santo procura explicar com uma imagem como o Espírito Santo realiza essa nova unidade. Como diz ele, da farinha seca não se pode fazer sem a água uma massa, só uma massa e um só pão, assim nós que somos muitos não nos podíamos tornar um em Cristo sem a água que vem do céu. Então, ele aqui fala que nós seríamos, como é que diz a palavra? As primícias de uma nova colheita. Então,
Todo o trabalho de Jesus Cristo em evangelizar e juntar os povos, ela é concretizada com o Espírito Santo nessa união entre todos nós e a constituição da Igreja Católica, né? Também Santo Agostinho recorre a uma imagem para explicar essa relação do Espírito Santo e unidade. A imagem daquilo que a alma faz no corpo humano. Aquilo que a alma é para o corpo humano, o Espírito Santo é para o corpo de Cristo, que é a Igreja. O Espírito Santo opera em toda a Igreja aquilo que a alma opera em todos os membros de um único corpo. Mas eis aquilo que deveis evitar. Eis de que coisas deveis vos guardar. Eis o que deves temer. Pode acontecer que no corpo humano seja cortado um membro, uma mão, um dedo, um pé. Será que a alma acompanhar o membro amputado? A alma acompanha? O membro que foi amputado? Não acompanha. Quando este estava unido ao corpo, vivia, amputado perde a vida. Assim, uma pessoa é cristã católica enquanto vive no corpo místico de Cristo, né? Separado dele, torna-se herético e o Espírito Santo não acompanha o membro amputado. Se quer viver do Espírito, conservai a caridade, amai a verdade, desejai a unidade e conseguireis a eternidade. Então, quando a gente está no corpo místico da Igreja, unidos, nós estamos com o Espírito Santo. Às vezes a gente pensa, né? Aquela pessoa deixou de ser católica. Será que ela leva toda a graça, né, que a gente recebe através dos sacramentos? Ela leva o Espírito Santo com ela? Não, porque ela deixa de fazer parte do corpo místico da Igreja. Num sentido. No sentido, não. É que ele está falando num sentido só. Ele está falando no sentido de que você tem o Espírito Santo é o que dá, que age na tua vontade, você iluminado pelo verbo, assim pelo verbo, iluminado, tu tendo fé, que é a iluminação, que é uma coisa do verbo, que age na tua inteligência, você vai conseguir então ter fé. Vai crer mais em Deus e isso vai levar a que você ame mais a Deus por coração do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo age na tua vontade. Ele está falando sobre esse aspecto. Tem um outro aspecto que Deus está em todas as coisas. Deus, não esqueça, Deus faz todas as coisas e mantém a existência de todas as coisas. Então Deus está em todas as coisas. Sim, Ele está em todos os lugares. Então, aquela pessoa que saiu do corpo místico de Cristo, sob um determinado aspecto, ele tem o Espírito Santo. Está lá. Porque se o Espírito Santo não estiver lá, ele sai da existência, ele vai e volta para o nada. O Espírito Santo está nas pedras, né? Está nas árvores. Sim, senhora. Não sei, tu está dizendo. Não, eu estou falando, estou te afirmando. Deus faz todas as coisas, criou todas as coisas e mantém todas as coisas no ser. Então, a Trindade inteira. Então, por que uma pedra precisa do Espírito Santo? Para se manter na existência. Mas olha, Deus mantém todas as coisas. Por exemplo, na igreja cristã, o batismo, que é o momento em que o Espírito Santo é dado, ele é válido. A igreja não invalida o batismo de outras religiões cristãs. Aí essa parte dos sacramentos é uma outra coisa, né? Agora, o que nós estamos discutindo aqui, o Espírito Santo está só em quem faz parte do corpo místico de Cristo. Aí tem que pensar sempre em dois aspectos. O primeiro, enquanto a existência e manter as coisas no ser, ele está em todas as coisas. Em todas as coisas. Agora, sob o ponto de vista da salvação da alma, sob o ponto de vista da santidade, aí o Espírito Santo, então, ele vai agir lá na parte da caridade, do amor que você tem a Deus, que vai aumentar o amor de Deus. Se você está separado do corpo místico, aí realmente você não tem mais essa graça que você recebe do Espírito Santo. O Espírito Santo não te alimenta mais, mas não quer dizer que ele te abandonou completamente. Se ele te abandonou completamente, você não vai se reconciliar. Depois que você peca mortalmente, você não teria como mais voltar para a igreja. Aqui diz assim, assim uma pessoa é cristã católica enquanto vive no corpo, separado dela, torna-se herético e o Espírito Santo. Devagarinho, vai devagar. Sim, assim uma pessoa é cristã católica enquanto vive no corpo. Separado dele, torna-se herética e o Espírito Santo não acompanha o membro imputado.
Se, pois, quiseres viver do Espírito, conservai a caridade, amai a verdade, desejai a unidade, e conseguireis a eternidade. Sim, ele está falando assim, uma coisa, eu estou tentando explicar. Uma coisa é sob o ponto de vista natural, que isso que eu contigo. Deus faz uma existência. Então, sob o ponto de vista natural, Deus está em todos os lugares. Em todos os lugares, por mais pecador que você seja. Agora, o que ele está falando aí é sob o ponto de vista do sobrenatural, sob o ponto de vista do Espírito, sob o vista, que quando você recebe o batismo, você deixa de ser um homem velho, natural, e você passa a ser um homem espiritual. Ele está falando da parte do homem espiritual. Entendeu? Não entendi também que era da parte do homem espiritual. Isso. Não, só que é só bom para deixar claro, porque senão parece que daí o Deus já não faz mais parte nem do ponto de vista natural. Sim, mas a questão dele espiritual. Então ele está falando da parte do espiritual. Não sei, isso não desceu assim na minha cabeça, porque eu conheço pessoas que saíram da igreja católica, estão na igreja evangélica, e elas se comunicam com o Espírito, elas pedem o Espírito, elas vivem o Espírito, essa experiência do Espírito Santo, quase que da mesma maneira como eram católicas. E então eu penso assim, que não é só desse jeito natural para entrar na pedra, para entrar não sei o que. Eu acho que. Não, eu não falei isso. A igreja cristã. Tem dois aspectos. Uma sob o ponto de vista natural, e outra é outras coisas. Espiritual. E a outra é espiritual, eu sei, entendi. Mas dessa forma espiritual, a hora que foi optado por sair do corpo místico da igreja católica, o Espírito Santo não mais age, eu não sei. O catalanesa está dizendo isso? Bom, isso aí é toda a igreja diz que é assim, né? Quando você sai fora do corpo místico de Cristo, o corpo místico que é a igreja é o que é o corpo místico de Cristo. Tem a cabeça que é o Cristo, tem os membros que somos nós, e tem o Espírito que vivifica, que é o Espírito Santo. Se você comete um pecado mortal, você sai fora do corpo místico de Cristo. Deixa eu terminar de ler aqui pra gente ver se a gente chega em algum ponto. Aí está morto. Essa famosa imagem do Espírito Santo como alma da igreja ajudou-nos a compreender uma coisa importante. O Espírito Santo não opera a unidade da igreja, por assim dizer, no exterior, como causa eficiente somente. Não impulsiona somente para a unidade, nem se limita a mandar que sejamos unidos. Não, ele é e faz a unidade. É ele mesmo o vínculo de unidade, justamente como a alma no corpo. A frase tão estimada na liturgia, na unidade do Espírito Santo, significa na unidade que é o Espírito Santo. Essa leitura tradicional da narrativa de Pentecostes é feita justamente pelo Concílio Vaticano II, quando diz: no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos para permanecer eternamente com eles, e a igreja foi publicamente manifestada ante a multidão e teve início pela pregação, a difusão do Evangelho entre as nações, e finalmente foi prefigurada a união dos povos na catolicidade da fé, mediante a igreja da nova aliança que fala todas as línguas, compreende e abraça na caridade todos os idiomas e assim supera a dispersão de Babel. Ele não fala aqui mais sobre essas pessoas que estão amputadas do corpo místico. Quem está na igreja evangélica é um herético, ele não faz parte do corpo místico de Cristo, ele está fora. Por mais que a gente tenha vontade de dizer, não, eu tenho parente que está na igreja, irmão, mas infelizmente está fora. Eles não fazem parte do corpo místico de Cristo. Então tu não crê. Não creio. Se pode, está fora. Creio, fala isso, claro. Creio no Espírito Santo. Creio na igreja católica. Mas eu não creio na igreja católica, então tu está fora. Então está fora. Entendeu? Não, mas eu creio até aqui. Vou chegar na igreja católica e eu não creio. Então tu está fora. É tão simples. Mas tem os evangélicos que eles têm uma adoração por Cristo também.
Não, olha, o que eu quero dizer é o seguinte, do que a gente sabe dentro do Mas é uma coisa assim do. do movimento que a gente Eles são vê, cristãos, né? coisas. Ah? Eles são cristãos, né? da renovação carismática católica, Só ela fala do teve Espírito Santo. início, que a renovação carismática católica, ela é a efusão do Espírito Santo. A efusão, não infusão, você não batismo. A efusão do Espírito Santo. A renovação carismática católica não começou na Igreja Católica. Começou na igreja pentecostal. Começou na Igreja Pentecostal e a Igreja Católica, a partir daí, começou a viver também. Então, não acredito que esse movimento carismático, que é forte, que tem um poder incrível, tenha iniciado só uma coisa assim meio, como é que eu vou dizer, na verdade não tinha Espírito Santo nenhum ali naquela renovação, não tinha nada naquele movimento. Segundo ele, não, né? Porque eles não fazem parte do corpo místico. Sim, não tinha. Infelizmente não tinha. Mas essas pessoas fizeram experiências fantásticas com o Espírito Santo. Quem disse que era Espírito Santo? Não vamos brigar com essa parte, mas Não. quem disse que era Espírito Santo? Mas eles do demônio, porque se é sobrenatural, se é espiritual, seria do demônio. Só que as pessoas não ficaram fazendo as coisas que o demônio faria. E existe ainda na igreja Demônio pentecostal? Ah? Ainda existe É, esse existe. movimento na igreja pentecostal? Existem várias igrejas. A igreja Várias. Pentecostal. Olha, eu não sei, eu até. Não sei. Agora, uma coisa é você. Claro, uma coisa é você fazer parte do corpo místico de Cristo. A igreja católica diz: ou você faz parte do corpo místico de Cristo, ou tu está fora. Vou anotar a página aqui. Mas não quer dizer que você estando fora do corpo místico de Cristo, você não possa se salvar. Fica claro. Porque para Deus tudo é possível. A igreja diz que se você não está. Para você se salvar, dentro daquilo que a igreja conhece como os meios de salvação. Então, a igreja, na igreja católica, quais são os meios de salvação? Vésperas. Os sacramentos e a oração. Os sacramentos não tem o batismo, tem a confissão, né? Se você não tem esses meios, que é o que a igreja conhece, os outros a igreja não conhece, só Deus conhece. Então, dentro daquilo que eu conheço, a igreja, como já disse você a igreja, dentro daquilo que eu conheço como meio de salvação, só tem isso aí: a oração e os sacramentos. Se você não tem a oração e você não tem o sacramento, está fora daquilo que a igreja conhece. Entendeu? Agora, se você tem o pessoal lá da igreja pentecostal, papapá, estão todos condenados, dentro daquilo que a igreja conhece como meios de salvação, eles são condenados. Mas nós não podemos afirmar que eles são condenados. Porque para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Entendeu? Vou falar agora, já 10 para as 8, falar um pouquinho sobre a Torre de Babel, tá? Mas isso é um tema bem. Eu falei Eu te empresto para te levar. Tá, pode ser. Pode ser. Porque eu não vou chegar na página 20 do livro aqui, já vai passar uma hora. Ele é muito bom esse livro. Tá, então vamos falar um pouquinho sobre a Torre de Babel. Eu vou ler, tá? Todo mundo se servia de uma mesma língua e das mesmas palavras. Como os homens emigrassem para o Oriente, encontraram um vale na terra de Sinar e aí se estabeleceram. Disseram um ao outro: vinde, façamos tijolos e cozamo-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, construamos uma cidade, uma torre, cujo ápice penetre os céus. Presta atenção nesse verbo. Façamos um nome para nós, e não sejamos dispersos sobre toda a terra. Ora, Yahvé desceu para ver a cidade e a torre que os homens tinham construído. Yahvé disse: eis que todos constituem um só povo e falam uma só língua. Isso é o começo de suas iniciativas. Agora nenhum desígnio será irrealizável para eles. Vinde, desçamos, confundamos a sua linguagem, para que não mais se entendam uns aos outros. E Yahvé os dispersou daí por toda a face da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Deu-se-lhes por isso o nome de Babel, pois foi aí que Yahvé confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra,
e foi aí que ele os dispersou sobre toda a face da terra. Eles queriam construir, né, um templo que chegasse até os céus para eles, para fazer um nome para eles e não para Deus. E Deus vem e dispersa eles através da fala. Então a gente vai fazer a correlação com Pentecostes. Estava em qual parte da Bíblia ali? Tá em Gênesis. Gênesis, né? É isso. A gente vai fazer a correlação com Pentecostes agora, tá? Por que Lucas dá tanta ênfase ao fenômeno das línguas? A resposta constante da tradição, mantida também até hoje pela maioria dos exegetas, é que Lucas com isso quis criar um tácito contraste entre aquilo que aconteceu na construção de Babel e aquilo que se verifica em Pentecostes. Em Babel, pela confusão das línguas, aconteceu também a divisão da vontade, tratando-se de um projeto contrário a Deus. E agora, ao invés, as disposições dos ânimos são restituídas, né, em Pentecostes, para a unidade, para que se promovam na direção de um fim de piedade. Santo Agostinho diz: por culpa dos homens soberbos foram divididas as línguas. Graças aos humildes apóstolos, as línguas são reunificadas. Então, tudo que foi destruído em Babel, né, que foi a dispersão do povo, através deles não se entenderem pelas línguas, porque eles faziam um projeto para sua vanglória, não era para Deus, ela é restituída em Pentecostes, onde a união do povo é feita por todo mundo se entender, cada um na sua língua. Existe um paralelismo antitético, ou seja, um elemento de afinidade e um elemento de contraste. A igreja é a nova Babel, exatamente como Cristo é o novo Adão. O elemento da afinidade é que em ambos os casos se trata de um projeto de unidade entre todos os povos, tornando possível e manifestado pela unidade da língua. Lá todos os povos da terra tinham uma só língua, em Babel, né? Aqui em Pentecostes, cada um ouvia os apóstolos falarem sua própria língua. O elemento de contraste consiste no tipo de unidade que se quer e o contraste radical. Em Babel era uma unidade humana, planejada pelo homem, o fim dela era a glória do homem. E eles pediram: façamos um nome para nós. Eles não falaram: façamos um nome para Deus. É um projeto de unidade que nasce do poder e da fama deles. Não, isto é, em soberba, né? A soberba deles em construir uma torre tão alta para sua própria glória. Em Pentecostes, todos compreendem a língua dos apóstolos, porque estes anunciam nas várias línguas as grandes obras de Deus. Então esse é o contraste. Em Pentecostes, a união deles não é para a própria glória e soberba, mas sim para anunciar, né, as grandes obras que Deus faz. Para deixar mais uma contra a outra, a igreja é mais do que uma nova Babel, é uma anti-Babel. Então, isso nos ensina que existem dois tipos de unidade. Uma unidade segundo a carne e uma unidade segundo o Espírito. O que faz a diferença é o centro de cada coisa. Se em torno de Deus ou em torno dos homens. Todos queremos a unidade. O ser humano, ele vive para se unir, né? Ele busca essa unidade. Depois da palavra felicidade, não há talvez nenhuma outra que corresponda a uma necessidade tão impulsionadora do coração humano como a palavra unidade. Somos seres finitos, capazes do infinito. E quer dizer que somos criaturas limitadas, que aspiram a superar o nosso limite, para ser de certo modo tudo. Nós não nos resignamos a sermos o que somos. É qualquer coisa que faz parte da própria estatura do nosso ser. Quem não se recorda de certos momentos da juventude? Isso é muito legal. Quando essas experiências acontecem ao vivo e mais tarde através dos livros as compreendemos melhor. Quem não se recorda no momento da juventude que a gente queria parar no tempo e ficar em unidade só naquele momento, assim, como se o tempo e o espaço com aquelas pessoas, aquele momento parassem, né? Então, nós somos seres que buscamos sempre a unidade.
Tanto o sentido de separação e da solidão no mundo se fazia sentir com sofrimento. São Tomás de Aquino explica tudo isso dizendo: porque a unidade é um princípio do ser como a bondade. Disso resulta que cada um deseja naturalmente a unidade, como deseja o bem. Por isso, como o amor ou o desejo do bem causa sofrimento, isso também acontece com o amor ou desejo de unidade. Isso vale em ser tudo para a unidade interna de cada pessoa em particular, mas vale também a união com outras pessoas. Então, nós temos a necessidade de felicidade e unidade. Essa parte eu me lembrei muito do Centro de Estudos. A gente, por meio da nossa necessidade de união, se formou, né? Da busca de a gente querer buscar, né, nossa felicidade em Cristo através do conhecimento. Então, a unidade ou a comunhão com outras pessoas é de fato o único modo possível para encher aqueles abismos que se abrem ao redor de nós mesmos. No fundo, não só do matrimônio no qual duas pessoas se unem para formar uma só carne, mas, de modo diferente, também na procura de bens materiais e do conhecimento. Além de tudo isso, há uma necessidade de unidade. Então, só o matrimônio ele não preenche esse abismo que existe na gente. Uma necessidade de anexar o maior número possível de território estrangeiro. Então a gente vai ter esses dois caminhos, ou a gente se unir em unidade como em Babel, onde a gente procura pessoas com essas mesmas características de soberba, de buscar a sua vanglória, de fazer um projeto para si mesmo, ou a gente vai buscar uma unidade como em Pentecostes, onde o centro é Deus, é Jesus Cristo e não nós mesmos. Então, todas as decisões da nossa vida, se vocês pensarem, a gente vai estar tomando esse tipo de decisão. E nos unimos com pessoas do tipo como na Torre de Babel, ou de pessoas que vivem em Pentecostes. E se a gente procurar unidade como na Torre de Babel, vai ser um lugar de muita confusão e má interpretação, né? De divisão, de não se entender e de não buscar um fim verdadeiro. Eu acho que a gente está vivendo uma Torre de Babel para essas... Mas a gente porque ninguém se escuta. Você percebe que as pessoas estão cada vez mais individualizadas. Exato. Né? E as pessoas não se entendem mais. De ter um grupo, de ter uma... As pessoas não se entendem mais. Eu, por várias vezes eu me perguntei assim, porque a gente assistiu um tempo ali a novela Gênesis, aquela. E aí quando chegou na parte de Torre de Babel, eu falei assim, cara, o que está acontecendo hoje é isso aí, tipo, as pessoas não se entendem mais em qualquer coisa, cara. Seja por coisas pequenas como no trânsito, não sei o quê, no trabalho, em muitas coisas, as pessoas não se Mas entendem. sabe por que aqui diz? Parece que não estão falando a mesma língua, não? Sim. Mas aqui diz por De outra quê? forma, mas que não se entende, não se entende. Aqui diz por quê, ó. Por que está acontecendo isso? Porque quando a gente está reunido como se fosse um Torre de Babel, cada um tem a sua verdade, cada um quer impor a sua verdade e quer que o irmão aceite. Então, se eu digo que isso aqui é azul e tu não aceita que é azul, não está certo. Um relativismo, né? Um relativismo Existe um que relativismo. não consegue se entender. Porque o Coisas centro... básicas, assim, não consegue... Porque o centro dessa unidade sou eu, o centro dessa unidade é tu, o centro da unidade é tu. Não é Deus, a gente não está voltado para Deus. Então, por isso que ninguém se escuta, ninguém se ouve e tem esse ruído, né? Então, quando a gente está em Pentecostes, né, no espírito de unidade de Pentecostes, Deus é o centro. Então, a gente se faz um em Deus. É como se fossem raios num círculo, né, onde tem raios e no meio do círculo tem Deus, onde todo mundo, né, a gente vai chegar nesse círculo no meio, indo até em direção a Deus. São Tomás de Aquino chama de agregativo o amor de Deus e de desagregativo o amor próprio. O amor de Deus é agregativo enquanto reconduz o desejo humano da multiplicidade para uma única coisa. O amor de si mesmo, ao contrário, dispersa o desejo humano na multiplicidade das coisas. Realmente o homem ama a si mesmo, desejando para si os bens temporais que são muitos e diversos.
O amor de Deus faz, pois, unidade, não somente entre diversas pessoas, mas também em torno de uma mesma pessoa. Uma unidade interna, não somente externa. Passar de Babel para Pentecostes significa descentralizar-se de nós mesmos e recentralizarmos em Deus. Então, se hoje a gente vive nessa unidade de Babel, a gente deveria ou deve buscar nos recentralizarmos em Deus, na unidade com Deus. Então, os próprios apóstolos são a melhor amostra disso, né? Antes de Pentecostes, cada um estava em busca da sua afirmação ou supremacia pessoal. E em toda ocasião discutiam. Eles perguntaram para Deus, para Jesus, né, quem deles era o maior, né? E eles queriam saber quem era o maior entre eles. E reinava o mau humor e contendas. Depois de Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo, deslocou-se completamente o eixo de seus pensamentos. Eles param de pensar em si mesmo, né, e nas coisas que eles achavam que eles eram. E o centro se torna Deus. Eis então que o vemos formar entre eles e com eles um só coração e uma só alma. A linguagem nova que eles aprendem, que todos compreendem, é a linguagem da humildade cristã. É essa unidade do Espírito que deve sustentar e coroar todas as outras unidades, também naturais do crente. A unidade do matrimônio, a unidade fraterna na comunidade. É essa unidade que faz o salmista exclamar: como é bom, como é agradável viverem os irmãos em unidade. Então a gente tem que recentralizar a nossa vida, essa unidade em Deus, até no nosso matrimônio. Parece que nosso matrimônio, o meu e do Eduardo, melhorou muito quando a gente deixou de ter essa individualidade, que nem na Torre de Babel, em expor o meu eu e querer que se aceite o meu eu. E voltarmos às nossas atitudes mais de forma humilde para nós e com centro em Cristo. Então é assim que a gente deve buscar a unidade em todos os lugares, no centro de estudos, na nossa vida com a nossa família, no nosso matrimônio. É sair desse egoísmo de Babel e entrar nessa unidade de Pentecostes. Só uma última parte aqui que já deu, né, nosso horário. Eis como um padre da igreja descreve a unidade entre nós e com Deus operando pelo Espírito. Nós todos, tendo recebido um único e mesmo Espírito Santo, somos de certo modo unidos, seja entre nós, seja com Deus. De fato, embora atomados separadamente sejamos muitos, e em cada um de nós, Cristo, faça habitar o Espírito do Pai e o seu, todavia o único, indivisível é o Espírito. Ele, com sua presença e sua ação, reúne na unidade espíritos que entre eles são distintos e separados. Ele faz de todos em si mesmo uma única e mesma coisa. Então é através do Espírito Santo que nós somos reunidos, né, em unidade. E ele continua a se manifestar a todo momento. Acho que já deu nessa hora, né? Já é 8 horas. Eu tô na página 31 do livro, então. Eu sugiro que todo mundo leia aqui. Eu sempre assim, ó, eu gosto de testemunhar, aliás, não gosto, porque é a primeira vez que eu vou fazer isso. Mas assim, primeira vez que você vai testemunhar? Não, eu tive, não sobre a minha vida cristã, assim, ó. Eu tive num colégio de irmãos desde os 6 anos e era católica e pronto. Depois da adolescência, eu já comecei a fazer a experiência de grupos, os jovens, a JEC, Juventude Estudantil Católica, e comecei a ter mais uma noção assim dessa comunidade. Depois, logo que eu me casei, a gente foi fazer um cursilho, que é um movimento cristológico. Né? Até aí era Deus. Aí fizemos esse movimento cristológico, então a gente começou assim a sentir Jesus vivo, mais
real e tal, mudou um pouco a maneira de viver, papapá. E depois, mais tarde, tivemos essa experiência pentecostal com o Espírito Santo. E aí, então, assim, ó, foi uma revoltosa, completa, total, incrível, que dá para dizer que a gente era uma pessoa e agora é outra. Então, assim, eu experimentei, porque tem católicos só praticantes, só ritualistas, católicos só, né? Eu experimentei isso, todas essas fases, né? Só Deus Pai, cristogênico e pneumológico, né? Pneumatológico. Pneumatológico. E é impressionante a experiência do Jesus vivo, a experiência do Deus Pai, é o Espírito Santo que fez isso dentro. Então eu tenho que dizer isso. Eu sei que tem pessoas que assim, ó, tem alguma coisa contra a revelação carismática e tal, porque não sei o que, mas é o meu testemunho de vida. Foi assim que eu vivi. Por isso eu penso que de repente o Café na Mesa, não sei de que ano esse livrinho aí, de que ano ele escreveu. Não a edição, era que era... 98. Milão, 98. 98 a revelação carismática já estava com mais de 15 anos. Mas de repente tinha padres na época que não suportavam a renovação carismática. Eu até marquei aqui para deixar para ti. Depois tu lê. Aí de repente não aceitava, né? E pode ser, eu estou dizendo, porque dizia assim que a pessoa, uma vez não pertence mais à Igreja Católica, ela não tem mais o Espírito Santo motivando ela. Se ela é uma cristã real, eu tenho a minha dúvida. Por mais que seja catalanesa falando, né? Respeito ele, respeito. Essa parte não é só catalanesa, é toda a tradição católica diz, né? Você vai pegar o corpo místico, todo mundo que fala sobre o corpo místico, vai chegar na mesma conclusão que ele está falando. Então, mas assim, vendo só para onde quer. Só para onde quer. Se por uma situação de obstrução da água rica do coração do nosso Senhor Jesus Cristo não veio para a Igreja Católica, e coração extraordinário Deus quis colocar. Sim, é aquilo que eu falei. Sim, é aquilo que eu falei. Pode ter vindo, entendeu? Não, sim, exato. Pode Não, ter razão nesse ponto. Coração extraordinário pode ter vindo. Sim, foi o que eu falei. A Igreja Católica diz que quem não está dentro do corpo místico de Cristo está fora. Por quê? Porque os meios de salvação, a Igreja Católica, elas são ordinárias. Exato. A Igreja Católica conhece os meios de salvação. Então ela diz assim, quem está, os meios de salvação que eu conheço é esses aqui, que são o que o próprio Cristo nos ensinou. Agora, fora isso aqui, tem algum outro meio de salvação? Nós não conhecemos, mas Deus pode ser que tenha. Entendeu? Então não fecha a porta. Ninguém está fechando a porta de que um outro se salve fora da Igreja Católica. Não é isso. Tomara que se salve. A Igreja Católica diz isso aí. Até pelo estímulo, assim, ó, como o corpo humano, assim, como o corpo humano a gente tem, o estímulo tátil não é mesmo um estímulo visual, paladar, entendeu? Sim. Então cada um do Espírito Santo sabe como pegar aquela pessoa, aquele coração e transformar. Sim. Como cativar. Alguns pegam pela razão, como começou aqui, do grupo de estudo da maioria aqui, entendeu? Outros começaram pelo coração, batiam o coração de outra forma, entendeu? Sim. Então cada um não pode injeção do Espírito Santo, não, é dessa forma que ele vai agir. Vendo só para onde quer. Eu acho que isso aí. Se tem uma coração extraordinária que possa acontecer, que possa, porque a gente não conhece, ou que a igreja não conhece, mas você não fecha a porta, é possível. Sim, inclusive, não disse que não é. Não, nós entendemos, a gente entendeu. Mas inclusive, Leonardo, eu li mais de 500 livros da igreja. Inclusive, eu vi sacerdotes de renome, bispos de renome, dizerem assim, até falam